Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago-vos aqui uma massa ideal para fazerem sonhos doces e salgados. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para esta minha receita vou usar 250 ml de leite, 250 ml de água, 300 g de farinha de trigo sem fermento tipo 55, 7 ovos inteiros do tamanho M, 100 g de manteiga, uma pitada de sal ou mais ou menos uma colher de sobremesa rasa de sal fino e 2 casquinhas de limão. Esta minha massa vou fazer uma massa por inteiro e depois vou dividir em duas partes. Uma parte vou fazer doce, que depois vamos polvilhar com açúcar e canela, e na outra parte da massa vou usar bacon defumado e chouriço cortado em pequenos pedaços. Num tacho vamos então começar por colocar a água, o leite, que neste caso são 250 ml de cada, os 100 g de manteiga, o sal fino e as 2 casquinhas do limão. É a parte amarela do limão. Agora vamos levar ao lume até levantar a fervura. Quando levantar a fervura, vamos retirar o nosso tacho para a banca e de uma só vez vamos juntar a farinha. Vamos mexer bem, até ficar tudo bem envolvido. Nesta fase também podemos retirar as casquinhas do limão. Aqui está, a nossa massa já está bem envolvida. Podemos levar de novo ao lume para cozer mais um pouco. Agora sim, vamos mexendo até ela descolar do tacho. Este processo é mais ou menos como a massa dos rissóis. Nós retiramos um pouco do lume para ser mais fácil o processo. Agora sim, vamos assim, mexendo bem. Eu gosto de usar assim uma colher de pau, que é uma colher mais forte. Este processo também é muito rápido e simples de fazer. Não pensem que é difícil, porque não. Olha, neste momento, como podem ver, ela já está a descolar do tacho. Podemos desligar o lume, neste caso a minha placa, e vamos retirar para a nossa tábua. Como podem ver, temos aqui uma massa bem lisinha e bem cozida. Agora podemos deixar arrefecer um pouquinho, ou se conseguirem, podem amassar um pouquinho assim na vossa tábua. Fazem assim com a mão. Se quiserem, deixam arrefecer um pouco para não se queimar. Eu, como já não tenho grande problema com o quente, vou amassar já. Assim a nossa massa fica bem macia. Está pronta a colocar numa tacinha. Os sonhos tradicionais não levam fermento na massa. Como podem ver, eu só coloquei farinha de trigo sem fermento. Mas para eles ficarem assim bem fofinhos e depois crescerem bastante, devemos sempre bater bem os nossos ovos. Então tenho aqui os meus 7 ovos. Neste caso é como eu disse, nesta quantidade usem 7 ovos de tamanho médio. Vamos batê-los então muito bem. Eu vou incorporar os meus ovos e vou amassar na massa à mão, mas podem o fazer na batedeira elétrica. Eu gosto de colocar a mão na massa. Aqui está, já com os ovos bem batidos. Vamos agora adicionando aos poucos e vamos envolvendo sempre na nossa massa. A massa já deve estar um pouquinho mais morna, não tem necessidade de estar completamente fria. Ela já está bem morninha, está ótima para trabalhar. Vamos então adicionando aos poucos e vamos envolvendo. Como eu disse, quem não gosta de fazer este processo assim à mão, pode sempre usar a batedeira elétrica. Eles devem ficar bem envolvidos na massa. Demoram algum tempo, porque eles parece que vão fugindo. E vai ficando assim uma massa bastante úmida, mas com o tempo eles vão se incorporando na massa. Por isso que devem ser introduzidos assim aos poucos. Aqui está, já terminei de amassar à mão. Como podem ver, está assim uma massa bem
macia e lisa. Esta massa agora vou dividir então em duas partes. Vou então dividir a massa em duas partes, mais ou menos iguais. E assim faço uma versão doce e outra salgada. Vou aqui então adicionar a esta algum chouriço bem picadinho e algum bacon fumado. A gente pica bem miudinho, em pedacinhos bem pequenos. Agora envolvemos bem na massa. Eu vou adicionar toda esta quantidade. Aqui a quantidade é ao gosto de cada um. Assim também ficam bem mais recheados. Agora é só envolver. E reservamos. Já com as massas divididas, eu já tenho aqui uma frigideira ao lume com óleo. O nosso óleo também deve estar bem quente, não a fumegar, mas assim bem quente. E vamos iniciar com a massa para os nossos sonhos doces. Porque é para depois não ficar o óleo estragado. E assim o óleo dá para fritar os dois sonhos, os doces e os salgados. Vamos então verificar se o óleo já está quente. Vamos colocar só um pouquinho de massa. Ainda não está completamente. Quando ele começar a levantar é sinal que o óleo já está a ficar quentinho. Já podemos começar a adicionar. Aí está, já está a começar a levantar. Agora vamos colocar pequenas porções com a ajuda de 2 colheres. Não vamos fazer porções muito grandes porque eles depois vão crescer. E a frigideira deve estar sempre com óleo suficiente para eles se irem virando por eles próprios. Vamos colocar massa de forma a deixar algum espaço para eles depois crescerem. Vamos agora deixá-los crescer. Se necessário, podemos dar uma ajudinha com um garfo. Aqui está, como podem ver, eles estão a crescer. É por isso que devemos deixar sempre algum espaço entre eles. E agora já começam-se a abrir algumas ranhuras. É sinal que estão a abrir e a ficarem mais ocos por dentro. Eles próprios vão se virando, mas também podemos dar sempre assim uma ajudinha. E vamos deixá-los agora fritar até ficarem bem douradinhos. Como podem ver, não os podem fazer muito grandes porque eles crescem mesmo sem fermento. É como eu vos disse, o que aqui é muito importante é batermos os nossos ovos e os nossos ovos devem estar sempre à temperatura ambiente. E depois fritar num óleo bem quente, não a fumegar, mas bem quente. Estão a ficar maravilhosos, com uma cor lindíssima. Aqui, como podem ver, eles estão a ficar bem douradinhos e bem grandes, bem crescidos. Já começam a ficar bons para nós retirarmos, porque eles estão bem levezinhos. Retiramos assim com uma escumadeira. Estão super levezinhos. O processo agora é sempre o mesmo. Se gostarem de os fazer ainda mais redondinhos, podem sempre usar as 2 colheres. Mas o suficiente é, sim, empurrar com a ajuda da 2ª colher. Como podem ver, estou a fazer este tamanhinho e eles ficam enormes. É o que se quer num bom sonho, é ele crescer e ficar bem abertinho por dentro, bem levezinho. Como podem ver, os sonhos estão pequeninos, já começam a crescer. Isto vão ter que ter alguma paciência, porque até eles ficarem, eles vão ter que ficar mais ou menos deste tamanho. Eles vão ter que ir crescendo. Se verem que o óleo também está quente demais, podem reduzir sempre um pouco. Mas os sonhos, para ficarem bons, devem sempre crescer mais do que a quantidade que a gente mete. Como podem ver, eles já estão sempre a aumentar. Vou abrindo estas feissuras assim, enquanto fritam. E neste caso vou baixar um bocadinho o meu óleo, porque eles já estão a apanhar cor e ainda vão crescer mais um pouco. Eu também gosto de os ver bem douradinhos. Mas é como eu disse, nunca tenham também o óleo demasiado quente, também os poderão queimar e eles não ficarem fritos por dentro. Aqui estão os meus restantes sonhos doces, que eu vou fazer a versão doce. Como podem ver, metade da receita deu assim uma generosa quantidade. E agora vamos fritar a versão salgada. Há pouco não disse, mas a versão salgada devem temperar com um pouquinho de pimenta.
Por exemplo, podem usar até um chouriço picante, também vai dar algum sabor. Eu neste caso vou adicionar alguma pimenta e mais uma pitadinha de sal. Porque como é uma versão salgada, deve ter sempre algum tempero. Envolvemos bem. Como eu já disse há pouco, eu vou então fritar agora estes também no óleo que eu fritei os primeiros, que assim é uma forma de nós reutilizarmos o nosso óleo. Ele ainda não está muito saturado. Aqui está, o processo é o mesmo. Continuamos com o óleo bem quente. Colocamos montinhos de massa. Também não uma quantidade muito grande. Com a ajuda das 2 colheres. Vamos colocando assim de fora para dentro. Vamos agora deixar fritar. Eles também o processo vai ser o mesmo, eles vão se virando por eles próprios e quando eles estiverem bem crescidinhos e bem douradinhos, vamos retirar. Aqui estão os meus sonhos salgados, como podem ver, eles já estão bem crescidos, também estão a ficar bem douradinhos e levezinhos. Vou retirar para um papel absorvente. Está aqui um cheirinho na minha cozinha maravilhoso. Estes sonhos são espetaculares. Eu usei o chouriço e o bacon, mas também podem usar presunto. Podem usar até mesmo de bacalhau, são maravilhosos. Eu estou a pensar em fazer também uma versão de bacalhau para vocês verem como ficam. Vamos agora continuar o mesmo processo até terminar toda a massa. Aqui já estou a finalizar, já estão maravilhosos, estão a ficar bem douradinhos. Estão a ficar prontinhos a retirar, bem levezinhos. Como podem ver, estão assim mesmo bonitos. Como podem ver, também temos aqui mais uma quantidade bem generosa. Vamos então agora empratar. Aqui está, os salgados, vamos colocar aqui num pratinho. Estes sonhos ficam com um cheirinho maravilhoso, então de sabor são ótimos. Eu aprendi esta receita agora recentemente numa formação que eu fui e não a podia deixar de partilhar com vocês porque eu adorei. Achei uma receita mesmo maravilhosa, ótima para as nossas entradas. E aqui com uma receita acabamos por ter 2 versões, uma para a entrada e outra para finalizarmos com um bom doce. E os sonhos ficam sempre bem numa mesa de Natal. Eu aqui vou colocar assim, estes salgados podemos polvilhar com um pouquinho de paprika. Eu estou a usar aqui paprika defumada. E agora estes os doces. Eu não fiz hoje calda nenhuma, mas também podem serem servidos com uma calda. Mas eu neste caso vou servir apenas os meus polvilhados com açúcar e canela. Já coloquei aqui açúcar e canela num prato. Agora passamos-los por açúcar e canela. Estes sonhos estão bastante fofinhos e bem sequinhos. Aqui está, já estão todos os meus sonhos já decorados e aqui tem 2 versões maravilhosas apenas com uma massa e como podem ver estes sonhos vão ficar maravilhosos na vossa mesa de Natal, não os deixem de experimentar, vocês aqui não conseguem provar, mas se fizerem tenho certeza que vocês vão adorar e todos os vossos convidados também vão amar. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, deixem um like, beijinhos, até à próxima e um Feliz Natal a todos!